Ok, chegou a vez dele, o personagem que vocês mais vêm me pedindo para eu falar no canal, vindo do mod Mario Madness e sendo o seu principal antagonista, talvez uma das versões mais poderosas do Mario que eu já vi, até mais que outras entidades cósmicas que eu acabei falando e contando aqui no canal. Uma criatura sádica, cruel, vingativa e, como eu disse, poderosa. Ultra M, também conhecido por alguns do canal como Super Horror Mario, uma das primeiras e mais clássicas versões aterrorizantes do nosso encanador bigodudo, que agora eu tentarei explicar tudo a respeito dele e sua história, que pode parecer curta, mas definitivamente não é, pois afinal, ele está ligado e possui muito mais para falar a seu respeito do que parece, pois tem algumas coisas bem interessantes para contar a seu respeito, que vocês provavelmente já devem esperar que eu vá falar nesse vídeo. Enfim, chega de enrolar e vamos finalmente contar sobre Ultra M, a poderosa e macabra versão de Mario. Como alguns já devem saber, praticamente tudo de Mario Madness veio de algum lugar ou foi baseado em alguma coisa que já existe, e o Ultra M não é a exceção. Seu visual original e o seu primeiro nome, Super Horror Mario, vieram graças a uma imagem editada e criada pela artista do DeviantArt, Shadowshena. Vocês muito provavelmente já viram essa imagem várias vezes ao longo dos anos na internet, porque ela foi usada múltiplas vezes em várias thumbs de vários youtubers que faziam vídeos de creepypastas do Mario. Então vocês provavelmente já conhecem essa imagem e nem sabiam. E não, essa imagem não foi criada para servir como uma imagem de alguma creepypasta ou coisa do tipo. Ela foi criada como uma piada da própria Shadowshena com uma das frases do Mario no jogo Mario Kart Double Dash, onde a própria Shadowshena resolveu criar em cima dessa frase essa arte macabra, sendo essa a frase dita pelo Mario. Ok, Mario vai te pegar na próxima vez. Mas não pensem que essa seja a única referência que o Ultra M tenha. Nos concepts originais de suas outras formas, podemos ver que ele tinha uma paleta de cores muito similar ao Mario clássico, no caso o visual do Mario em Super Mario Bros., que pode ser uma referência ao Cool Rush Mario.exe, que para quem não reconheça pelo seu nome, ele é basicamente o Mario exe mais famoso junto do Super Horror Mario, sendo ele vindo daquela fangame bem clássica que muitos youtubers jogaram no seu lançamento e que vocês provavelmente já viram alguém jogando ou até já jogaram. Não se sabe se realmente era para ser uma referência ao Cool Rush, mas levando em conta que o mesmo não aparece em Mario Madness e o quão conhecido e popular o Cool Rush é dentre as várias fangames de terror do Mario, então dá para se suspeitar que sim, era talvez uma referência. Tanto que nas duas músicas do Super Horror Mario existe uma referência ao Cool Rush Mario, que são os cogumelos infectados, que vieram da fangame dele, do Cool Rush. E levando em consideração esses detalhes, podemos até mesmo teorizar que talvez nos planos originais de Mario Madness era para os dois serem o mesmo ser, mas isso foi descartado e o Ultra M acabou ganhando seu visual baseado no Mario Odyssey, sendo essa a sua forma verdadeira. Sobre a história do Ultra M,
Alguns que tenham prestado mais atenção em seus diálogos devem ter reparado que ele tem um certo sentimento negativo e raiva da GF, por conta de algo que o pai dela fez a ele. Que vocês que conhecem FNF sabem que ele é um demônio na forma de um cantor que faz bastante sucesso no universo de FNF. Mas por que exatamente? Porque foi tudo culpa dele para começo de história. Super Horror, antes de estar dentro do jogo, já foi um especialista de videogames e seu mercado como um todo, conhecido como M. E ele, antes de entrar no jogo, fez um acordo com o pai da GF, para que eles conseguissem, em uma parceria da Nintendo, criar basicamente um monopólio na indústria dos jogos. Mas aí veio o problema. Tudo estava ocorrendo bem e o pai da GF ganhou muito dinheiro com isso, o que satisfez os desejos gananciosos do pai da GF, que agora, muito mais rico, não ligava mais para os planos que ele e o M tinham feito. Então, para se livrar dele, ele prendeu o M dentro de um cartucho de Super Mario Bros. E assim, M estava preso dentro daquele jogo, onde se dá a entender que foi assim que ele ganhou a sua forma de Mario. E, ao longo dos anos preso lá dentro, foi ganhando as características e muito da personalidade do próprio Mario. Tanto que talvez seja por isso que o M se auto-chama de Mario. E, provavelmente, foi ao longo do tempo que ele ficou preso lá dentro que ele foi se tornando o sociopata maligno que conhecemos, porque ele ficou exatamente 30 anos dentro do cartucho. Principalmente porque, ao longo de todos esses anos que ele estava preso no jogo, ele foi observando o mundo real e descobriu que seu maior rival tinha tido até mesmo uma filha. Então, ele jurou uma vingança futura usando ela e o seu namoradinho, que ao longo dos anos foi chamando muita atenção por ter enfrentado algumas outras entidades aterrorizantes, como uma espécie de rato com depressão, um ouriço com olhos sangrando, um animal com poderes hipnóticos e até mesmo um assassino preso em um animatrônico. E como o Ultra M era basicamente um ser fora daquele mundo, que era inferior ao mundo anterior que ele estava, ele tinha poder total sobre aquele universo que ele estava, e assim moldou toda aquela realidade à sua vontade, criando basicamente uma distorcida e horrenda versão do que antes era o universo do Mario que conhecemos. Nisso inclui a criação de algumas criaturas próprias, como o tão conhecido Tanuki.exe, ou seu nome correto, Omega, que sim, é uma das criações do M. Inclusive, se vocês me perguntarem, as outras coisas que lutamos na All Stars, conhecidas como LG, Yoshi e War, são criações do Tanuki, que também estão de certo modo ligadas ao Super Horror. Se vocês me perguntarem, mas quem é aquela versão da Peach que vimos? Ela se chama Super Horror Peach, e assim como Ultra M, é baseada em outra fanart da Shadow Shanna, que também fez uma versão da Peach no mesmo estilo que o Mario, que vocês também já devem ter visto em algum lugar. Sobre ela, primeiro, ela não tem nenhuma ligação com a Coronation Day Peach, são duas personagens completamente diferentes. E se ela tem alguma história, ainda não se sabe. As minhas suspeitas são que ela também seja uma criação do Ultra M junto do Super Horror Yoshi, que o Super Horror Yoshi não tem referência nenhuma a nada, mas que esses dois, a Super Horror Peach e o Yoshi, têm certas tendências a talvez irem contra o seu criador quando for o momento certo. Em resumo, Ultra M ao longo dessas 3 décadas criou esse seu universo e pelas suas falas dá-se a entender que BF e GF
não foram as suas primeiras vítimas. Ele veio fazendo várias vítimas ao longo dos anos, até que um dia ele finalmente chegou até o BF e a GF. E assim, ele levou os dois para dentro do seu jogo. E, como ele tinha poder total, nem mesmo os poderes da GF, que já salvaram o BF e a GF de outros monstros, ao menos funcionavam lá dentro. Então, M faz um acordo. BF teria que o derrotar em 3 batalhas de rap. Se o BF vencesse, ele seria livre. Se não, vocês já sabem. E o BF até estava indo bem. A primeira música ele venceu. Já na segunda música, como vocês já sabem, Super Horror Peach e Yoshi se intrometem no meio, jogando M na lava fervente que estava abaixo dele. Mas Ultra M é poderoso demais para perder assim. Então, ele mata os dois e volta à luta, agora com o corpo quase todo derretido. E infelizmente, foi depois dessa música que BF cometeu o seu maior erro: ter fugido antes da última música, assim descumprindo o acordo. Mesmo que sinceramente eu não acredito muito que o Super Horror Mario se daria por vencido, mesmo se o BF tivesse feito tudo certo. E assim, BF e GF enfrentam outras várias e várias versões macabras de outros personagens do universo do Mario. Todos personagens que quem acompanha o canal já deve conhecer, como Mr. Virtual, GB, MX, Coronation Day e entre outros. Até que depois de muita luta, finalmente Ultra M leva BF até o último nível. O nível em que ele esconde as suas várias monstruosidades. E assim, BF e GF enfrentam Ultra M em sua forma verdadeira e outras das criações dele. Mas, como vocês já devem saber, tudo isso foi em vão. Ultra M era poderoso demais até para o BF e a GF. E assim, não só tomou a posse do corpo da GF, a transformando em uma monstruosidade também, como quando o BF estava com esperanças de que sua última música faria algo para o impedir, BF e GF perderam. Sim, isso é algo confirmado. BF e GF morreram pelo Ultra M de uma vez por todas. Essa história não teve um final feliz, pois no final, não há como você derrotar o Ultra M. Ele é o dono do seu próprio mundo e nada nem ninguém consegue o derrotar. Ultra M é basicamente invencível dentro do seu mundo. Ele não só tem a capacidade de alterar ele o quanto quiser, como pode criar e destruir qualquer coisa que queira dentro dele. Além de ter uma regeneração muito alta, levando em conta que mesmo Lava Fervente nem conseguiu destruir seu corpo por completo. Ele pode transportar e levar qualquer um de dentro do seu mundo a qualquer lugar que queira e sabe exatamente onde o jogador vai estar dentro do seu mundo. Ou seja, ele é basicamente onipotente dentro do cartucho e tem poder total de tudo e todos que estiverem lá dentro. E o pior é que ele pode transportar qualquer um que ouse jogar seu jogo para dentro do seu mundo. Um psicopata homicida com onipotência dentro de um mundo que está dentro de um jogo de videogame dos anos 90. Esse é Ultra M, o deus do seu próprio mundo distorcido. Obrigado por terem assistido. It's me, Days Landman,
e tenha uma boa noite. Até mais!